Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth, né? Vamos continuar aí o nosso estudo de Gênesis capítulo 3, né? A segunda parte. E, bom, hoje está, né? E estava esses últimos dias bem frio. Então a gente fica na sombra, sente frio, fica no sol, sente calor. Mas acho que aqui é o melhor lugar para fazer o estudo hoje. Então vamos orar aí pra gente começar o nosso estudo, tá bom? Se eu tremer um pouco aí é que eu tô segurando aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos orar então. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse dia e pelas nossas vidas. Obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra e nos ensina, Senhor, a respeito de quem Tu és, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar conforme, Deus, a Tua Palavra. Nos ajuda a manter a nossa fé, Deus, a manter o nosso foco em Ti. Né? Guia as nossas vidas, né? Dirige os nossos passos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a minha vida e a vida de quem está assistindo esse vídeo. E livra-nos do mal, Senhor, como diz a tua oração, né? Em nome de Jesus, que eu já te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Vou arrumar aqui. Então, hoje eu vou ler Gênesis capítulo 3, versículo do 14 até o 24. Isso. Gênesis 3, do 14 a 24. Fala assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tá bom? Esse é o capítulo 3, segunda parte. Tá? Uma observação que eu queria fazer, né? Não do estudo, mas minha pessoal, né? Que eu acho interessante, assim, a forma como Deus age, né? Lógico que aqui a gente vê, assim, como que é o caráter, né, do homem e da mulher, né? A gente prova, né? Vê a prova ali do caráter dele, né? No estudo anterior eu tinha falado a questão dos frutos, né? Da parábola que Jesus havia falado sobre a árvore e os frutos, né? Que uma árvore boa não podia dar um fruto mau, e nem uma árvore má um fruto bom, né? Então a gente vê a atitude do homem e da mulher e vê os frutos dela. Mas uma outra coisa interessante que eu achei é a forma como Deus age, né? É ver como que é o caráter de Deus, assim, né? Que Deus, ele chega no jardim e Deus sabia de todas as coisas, né? Ele sabia de todas as coisas, né? Só que assim, ele pergunta pro homem e pra mulher, né? O que é que tinha acontecido, né? Por que aquilo tudo havia acontecido? E a gente vê que Deus não chega acusando, né? Tipo, eu sei que vocês comeram, né? Ou, sabe, já chegando. Não, Deus, ele chega do mesmo jeito que ele chegava, né, todos os dias, né? Que fala que na viração do dia, né? No começo do capítulo 3, né? Que na viração do dia Deus ia até o jardim falar com o homem e com a mulher. E Deus faz a mesma coisa, né? Sabendo que já tinha alguma coisa esquisita, né, ali no ar, né? Que o homem estava escondido, né? Querendo se esconder da presença de Deus, né? Esse sentimento que ainda não existia de medo, né? Adão começa a ter medo, né? Medo da presença de Deus, porque ele sabia que ele estava errado, né?
Mas eu achei legal ver isso, assim, que Deus, ele não é acusador, né? Ele não chega acusando ninguém, né? Deus, ele chega perguntando, né? O que aconteceu? Ele quer saber da boca do homem e da mulher o que tinha acontecido, né? E ele não quer saber do Satanás o que tinha acontecido, né? Da serpente, né? Ele não pergunta, né? Que a serpente aqui, na verdade, ela já está condenada aqui, né? Ele não quer saber dela, porque ele sabe o caráter dela, né? Ele sabe o caráter maligno dela, né? Ele quer saber do homem e da mulher o que aconteceu. Mas infelizmente a gente vê na atitude deles aqui, né, uma irresponsabilidade, né, e uma falta de caráter mesmo, assim, né, porque eles não assumem o erro deles e eles ficam jogando para os outros o erro deles, né. Então Eva fala que é a serpente, culpa a serpente, e Adão culpa a Eva, e consequentemente ele fala assim que Eva, né, que é a mulher que Deus havia dado para ele, né. Então é meio como se ele quisesse colocar a culpa em Deus também, né. Então assim, em momento algum eles assumem o erro deles, assim, né. A gente não sabe se teria sido diferente se eles tivessem assumido ou se arrependido, né, do erro. Mas aqui não fala que eles se arrependem, né? Só fala que eles, né, jogam a culpa um no outro, assim, né? Enfim, é pensamento meu. Aí eu vou ler aqui sobre o estudo, né? As considerações aqui, depois deixo no link abaixo, né? Para vocês entrarem no blog e verem esse estudo que eu tô pegando. Aí ele fala assim, na sequência, Gênesis 3 revela o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher e sobre o homem. Mas nesse meio, há também a revelação da promessa da salvação para o povo de Deus, né? Então, apesar de ter essa questão, né, dos castigos, né, que a gente vai vendo aqui, dos castigos da consequência, né, do pecado, né? O que o pecado fez, né? A gente vê que Deus já dá uma promessa aqui também, né? Uma coisa bem sutil, assim, em Gênesis 3,15. Eu vou ler aqui, fala assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, né? Então ele não está falando dos descendentes, ele está falando o descendente, né? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então Cristo vai ferir a cabeça, né, do inimigo, né, de Satanás, aqui da serpente, né? Então Deus já está dando uma dica aqui, né? Já está dando bem sutil, né, uma dica aqui em Gênesis de que viria assim um Salvador, né, para redimir, né, aquele erro, né, então que acabou com tudo, né? Aí fala aqui, né, que Deus amaldiçoou a serpente e predisse a sua ruína. Aqui é importante entender que o texto traz uma dupla referência que envolve a serpente e principalmente Satanás, que se personificou na serpente. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás, né? Então, assim, Deus está se dirigindo, né, especificamente ao mal, né? Lógico que a natureza, todas as coisas ali acabaram sofrendo com a consequência do pecado, né? Os animais. A serpente aqui, ela tem, né, um castigo próprio, né? Que fala assim que ela se rastejaria, né? Ela passaria a rastejar, né? E comer pó, né? E... peraí. Então, aí tem um castigo para a serpente específico, né? Mas aqui a Satanás, né? Ele já estava condenado, né? Já havia condenação para Satanás aqui nesse caso, né? E o que mais? O juízo de Deus sobre a mulher resultou na frustração de seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria que conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinada ao seu marido, né? Então, assim, eu acho engraçado que hoje, né, quando fala dessa questão da submissão da mulher ao homem, né, tem toda uma coisa que eu acho que as pessoas acabam se perdendo, né? Que aqui a gente está falando da submissão da mulher em relação ao marido, né? Então a mulher ela está submissa ao seu marido, né? Não a qualquer homem, né? Mas especificamente ao marido, né? Então assim, antes ela tinha liberdade, né? Ela tinha o homem ali, mas ela era livre, né? E aqui a gente vê que Deus já coloca ela subordinada ao marido, né? Então assim, o homem já era um líder, mas aqui ele está deixando claramente específico, né, a liderança do homem e especialmente no lar, né, no casamento, né? Então ela estaria subordinada à vontade do marido, né? E aí a questão do parto também, né, das dores do parto, né? Aí fala aqui que é verdade que antes mesmo deste castigo, o homem já havia sido colocado por Deus numa posição de liderança. Mas o problema é que agora a mulher teria de ser submissa não mais a um líder moralmente puro,
mas a um líder corrompido pelo pecado, né? Então, além de tudo, tinha esse detalhe, né? Que o cabeça da casa agora era um homem corrompido, né? A plena harmonia do relacionamento conjugal agora estaria também prejudicada pelo pecado. Já o juízo de Deus sobre o homem resultou na frustração de sua atividade como provedor, né? Então, assim, Deus já tinha deixado o trabalho, né, de cuidar do jardim, né, de cuidar das coisas, Deus já tinha deixado isso com o homem, né? Mas aqui o que está, né, explícito é a questão da dificuldade que ele ia ter em dar provisão, né, de dar o alimento ali, né, para a família dele, né? Essa dificuldade, hein? Então fala que o homem não teria mais o mesmo relacionamento farto e prazeroso com a terra, de onde ele tira o seu alimento. Tudo seria penoso e fatigante, porque a maldição por causa do pecado atingiu também a terra, né? Então tudo seria muito penoso, né? Aí vamos ver aqui um outro ponto. Fala assim: além disso, Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência até o momento em que tornaria ao pó. Né? Além disso, Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência até o momento em que tornaria ao pó da terra. Né? Então, essa fadiga, né? Toda essa dificuldade seria até o fim, né? Até eles morrerem. Né? E foi então que a morte física se tornou uma realidade. Né? Então, até então, Deus não fala nada sobre a morte, né? Ele só fala que se eles comessem do fruto, né, eles morreriam. E aí aqui realmente a morte passa a ser uma realidade aí na vida de Adão e Eva. Depois Deus preparou vestimentas de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir, né? Então até então, né, o homem e a mulher, eles tinham acesso ao alimento, né, que seriam os frutos, né? E até então não fala de comer animais, nada disso, né? Mas aqui a gente vê que por causa do pecado, né, o animal teve que ser sacrificado para que eles tivessem vestimento, né? Porque eles sabiam que eles estavam nus, né? E eles mesmos fazem roupas para eles, né? Mas aí Deus sacrifica um animal para usar a pele para se cobrir, para cobrir o homem e a mulher, né? Aí depois o autor fala assim: alguns estudiosos entendem que como essa provisão de Deus implicou na morte de um animal, talvez já fosse uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado, né? Então o pecado fez com que o animal morresse, né? Para cobrir a nudez deles, como eu falei, né? Mas também lá na frente, né, Jesus, ele vem simbolizando um cordeiro, né? Ele vem simbolizando, né, aquele sacrifício puro, né, que viria para limpar o nosso pecado, né, para limpar, né, para justificar, né, o nosso pecado. Por fim, Deus expulsou o casal do jardim, colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, né? Aí aqui é a conclusão do autor, né? Ele fala que Gênesis 3 registra o evento mais desastroso da história da raça humana, o dia em que o homem desobedeceu a Deus e tentou usurpar o seu lugar. Adão e Eva tiveram sua fidelidade a Deus testada e fracassaram. Ao cair nas artimanhas da serpente, eles demonstraram fidelidade a Satanás. Adão e Eva tinham recebido de Deus tudo o que precisavam. Como foram criados como seres racionais e dotados de responsabilidade moral, eles tinham total condição de obedecer à ordem de Deus. O direito à vida e comunhão com Deus dependia de sua obediência, né? Então, assim, a gente vê que Deus deu capacidades, né, para o homem e para a mulher, e não eram crianças, né? Eles eram pessoas capazes de escolher, né? E eles acabaram escolhendo pela desobediência e não pela obediência, né? Aí ele fala: então, com sua natureza pecaminosa, o homem se tornou incapaz de desejar e fazer aquilo que Deus se agrada. Dessa forma, a aliança das obras não poderia mais lhe servir como meio de salvação eterna, né? Então aqui fala a questão das obras, né? Então, aquilo que o homem poderia fazer qualquer coisa que fosse bom depois disso, né? Mas o pecado já havia entrado, né? Então, assim, não adiantaria mais ter boas obras, né? Não adiantaria mais, lógico que assim, eles, né, fazer o bem é o óbvio, né? Mas assim, as obras não serviriam mais, não é mais suficiente para que eles pudessem retomar aquele relacionamento puro que eles tinham com Deus, né? Então, só através de um sacrifício maior, né, que poderia lavar mesmo, né, o pecado, né, poderia, né, tirar essa condenação, né, que Adão e Eva acabaram fazendo com que entrasse no mundo, né?
Aí fala aqui, né, um texto que o autor colocou aqui, que é Cristo em Gênesis 3, né? Mas em Gênesis 3,15, Deus anunciou uma nova aliança, a aliança da graça, que seria cumprida por Cristo, através do qual o homem poderia ser justificado e santificado, né? O apóstolo Paulo diz que através da ofensa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores, mas a graça de Deus, através da obra de Cristo, foi muito maior do que a desobediência, o julgamento e a condenação de Adão. Então, aqui ele está falando, citando um texto de Romanos 5, do 12 ao 21. Vou ler aqui para nós. Romanos 5. Ele fala aqui assim. Cheio de papel aqui, gente. Adão e Cristo é o título do texto. Fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando aqui de Adão e Cristo, né? Então, se pela atitude de um, né, o pecado entrou no mundo, né, pela atitude de um também, né, haveria salvação também para todos, né, que é através de Jesus Cristo, né? Que mais? Aí aqui ele termina, né, falando: Jesus Cristo, segundo Adão, triunfou onde o primeiro Adão fracassou. Enquanto a ofensa do primeiro Adão trouxe a morte, os méritos do segundo Adão trouxeram vida. À luz de todo o Novo Testamento, Gênesis 3 revela que Cristo é o cabeça de um novo povo que é redimido de seus pecados e justificado diante de Deus através de sua obra na cruz. A esse povo ele restaura o caminho à árvore da vida. Saiba mais, a árvore da vida que está em Apocalipse 22, do 2 ao 17, né? Que é engraçado, né, que começa falando, né, do fruto da árvore e tudo, e termina falando, né, sobre, né, em Apocalipse do 22, do 2 a 17, fala sobre, né, os justos, né, que poderão ter acesso ali ao fruto da árvore, né. Peraí, deixa eu arrumar aqui. O fruto da árvore, né, o fruto da árvore da vida, né. Então, que Deus nos encontre justos, né, para que a gente possa desfrutar aí, né, do fruto dessa árvore da vida, né. Bom, gente, é isso, o estudo de Gênesis 3, o restinho, né? Então, Deus abençoe aí cada um de nós, certo? Então, vamos que vamos. Deus nos abençoe aí, que semana que vem tem mais, tá? Beijo.